Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo o Márcio Gomes. Tudo bom, Márcio? Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Hoje vamos falar de um novo filme do Ryan Coogler, né? O diretor do Pantera Negra, diretor do Creed, que está lançando nos cinemas nessa semana Pecadores, mais uma vez com Michael B. Jordan, né? Acho que é o quarto longa dele, quarto longa com o Michael B. Jordan, né? Porque ele tá... Quarto ou quinto? Ele fez o Fruitvale Station, que é com o Michael B. Jordan. Fez os dois primeiros Creed, né? O terceiro ele assina roteiro. Os dois com o Michael B. Jordan. Fez os dois Pantera Negra. É o quinto, esse na verdade é o sexto filme dele. E agora com não um, mas dois Michael B. Jordans, né? São dupla do Michael B. Jordan. Eu acho que ele não dirigiu. Tô na dúvida agora, acho que ele não dirigiu o segundo Creed. Não lembro, cara. De qualquer forma. Como eu falei, né? O Michael B. Jordan em dose dupla, porque agora ele faz dois papéis, são dois gêmeos, né? O Fumaça e... Fuligem? Fumaça e Fuligem. É meio engraçado os nomes, mas enfim. É uma história que se passa nos anos 30, no Mississippi, né? Dos Estados Unidos. Primeiro filme de terror do Ryan Coogler. A gente estava conversando antes aqui sobre em que momento falar de um determinado tema. A gente vai deixar para os spoilers. Por enquanto a gente só vai dizer que é filme de terror. Então sobe a trilha e vamos lá. Buenas, Márcio. Pecadores chega nos cinemas essa semana. Primeiro filme de terror do Ryan Coogler. Na trama, dois irmãos gêmeos ladrões, por assim dizer, né? Tem uma parte no filme que eles falam, mas não foi traduzido na legenda e talvez tenha passado desapercebido por algumas pessoas não prestaram atenção. Eles falam que eles trabalharam com o Al Capone em Chicago. Então eles eram criminosos ali. Criminosos. Criminosos que moravam nessa cidade no Mississippi, foram para Chicago e depois de um tempo estão voltando porque eles querem abrir uma casa de shows deles, né? Bar de blues? Bar de blues. Que é estranho, né? Porque a tradução não me parece ser exatamente o que eles falam ali, né? Porque em nenhum momento eles falam blues, né? Mas enfim. E aí a história se desenvolve a partir disso, deles tentando abrir essa casa de shows. Na verdade tem mais coisa que não é nem pro final, é no meio, mas aí já é a parte do spoiler, que é a parte do terror propriamente. Sem entrar no spoiler, acho que dessa vez a gente vai dividir, né? Vamos tentar dividir entre até acontecer o que acontece e aí depois a gente diz o que achou do filme depois do que aconteceu e aí junta tudo. Né? Até porque parece ser dois filmes. Em algum momento pode, né, ter essa sensação de que como a inspiração dele, né? Como um filme que a gente vai citar depois, que é o filme que quem bateu o olho e viu vai lembrar imediatamente, né? Ele é o primeiro filme. Ele assim, mais do que um filme de terror, ele é um filme musical. É um filme sobre música, um filme sobre blues, né? Um filme sobre apropriação, né? Apropriação cultural. E ele deixa bem evidente isso na maneira como expressa, né? Que não só tem esses dois irmãos que são gangsters, né? Que voltam para sua cidade de origem depois de passar um tempo em Chicago e resolvem, como o Carlos falou, abrir um bar de blues e eles levam junto o seu primo, que é um cara que trabalha numa plantação, mas que toca violão, filho de um pastor, chama ele de Pastorzinho, né? E que toca muito bem blues. Né? Então o filme é muito sobre isso também, sobre a expressão do blues como uma forma de expressão cultural daquela comunidade ali que vive
ganhando pouco, sendo explorado, né? Não são mais escravos, se o filme se passa em 1930, mas ainda são bastantemente não só explorados, como segregados. Enfim. E ainda paira a Ku Klux Klan à volta. E paira uma Ku Klux Klan, que os caras no início dizem, não, a Ku Klux Klan nem existe mais, mas mesmo antes de chegar em outras partes do filme, tu sente que tem um clima ali em volta, né? Em que mostra que aquela comunidade, ela é deixada livremente, entre aspas, até porque esse muitas vezes eles falam no filme sobre a questão da liberdade e que eles se sentem livres quando estão ali dançando e tocando nesse bar que eles criam ali, que na verdade ele abre ali na noite. O filme se passa em 2 dias, eu acho, né? E na abertura do bar, quando vai todo mundo ali para não só tocar as músicas, mas também para cantar, beber, namorar, enfim, fazer uma grande celebração. E o filme é um pouco isso, assim, dessa questão da dificuldade de tu conseguir ser livre. Até tem um determinado momento que um dos personagens que mora no sul, no Mississippi, o primo esse, pergunta pra eles, mas em Chicago as pessoas eram livres, os negros são livres. E o cara, não acredita em tudo que te dizem. Eu gosto que ele usa uma expressão, ele diz assim, Chicago é Mississippi com prédios, né? Com Mississippi urbana. Então, assim, o racismo continua, a segregação continua, ele só tem uma verniz diferente, né? Que não é aquela verniz mais rural ali, mais bruta, talvez mais violenta, né, do linchamento e tal, mas tem sim, como tem até hoje, e eles sentem isso tanto em Chicago quanto no Mississippi. Eles dizem, se é pra gente ficar sentindo isso aqui, então eu vou pra minha casa, que é onde eu conheço as pessoas e eu sei o que eu posso esperar ali, né, onde é que vem os perigos. Até que chega a segunda parte do filme, que a gente vê que eles não sabem tanto assim. Mas é um pouco essa ideia. É um filme que junta dessa questão cultural, a questão do racismo, obviamente, mas também de como tu usar da música para te elevar, né? Não só espiritualmente, mas e não só espiritualmente e artisticamente, mas como uma forma de liberdade, assim, de tu te conseguir viver e sentir dentro daquela música uma forma de quase uma explosão, que é o que mostra em determinados momentos em que eles estão tocando. Tem uma cena em que eles estão tocando blues, que até o Carlos comentou, acho que ele vai falar um pouco mais depois, que no começo parece que não funciona e depois que vai aparecendo pessoas de várias épocas culturais, ele fica uma coisa meio intertemporal ali, né, meio que vai ultrapassando gerações, assim. Então o filme tem esse lado meio místico, sobrenatural, e que casa bem com a história, com o que eles querem contar e com o que eles estão querendo expressar nos personagens, assim. O filme, ele é longo, né? Tem 2h15, 2h20 mais ou menos. Tem muita cena pós-crédito, então quando acabar o filme, não saia do cinema. Tem uma que eu e o Carlos saímos antes de acabar os finais dos créditos e tinha mais uma cena. A gente devia até parece ser menor, né? Mas a gente devia ter aprendido que o Ryan Coogler trabalhou na Marvel, então ele sabe fazer esse tipo de coisa. Mas a primeira deve ter uns 5 minutos, né? A primeira tem uns 5, é longa e realmente fecha o filme. E a segunda acho que é meio que mais para ilustrar ali no finalzinho, mas é um filme que flui e ele é muito impactante. Visualmente ele é muito bonito, assim. E o som também, não só o som das músicas, assim, mas o som da história. Logo que começa o filme, o cara tá entrando, o pastor esse tá entrando na igreja do pai dele, assim, que tá tendo um culto lá dentro, e tem uns cortes muito abruptos, assim. Tu nem consegue ver direito a imagem que tá surgindo. Quase subliminar. Quase, é muito rápido, mas só o barulho já te dá o jumpscare, assim, que vem aquele e volta. Então, como a gente assistiu no IMAX, né? O impacto disso é muito forte, assim, a questão da música e da sonografia ali faz tanto quanto a história sendo contada faz parte da experiência do filme. A gente falou aqui do elenco, né? Falou do Michael B. Jordan fazendo esse papel duplo e eles deixam bem claro no começo, né? Acho que eles estão ali para mostrar o efeito, né? Porque a primeira cena dos dois é os dois interagindo, né? Tipo assim, um do lado do outro, né? Passando o cigarro pro outro, né? Que é tipo assim, olha, vamos gastar os efeitos visuais, nós vamos gastar o dinheiro aqui. Depois nós vamos gastar mais também. Mas eu vou te dizer que as cenas que estão só os dois, assim, gostei no filme, no geral gostei. As cenas que estão os dois é o que me parece um pouquinho abaixo, assim, porque parece que tu percebe que eles não estão interagindo.
Tu percebe que são gravações distintas colocadas ali por efeito, assim. Tu percebe que, tipo, não tem alguém aqui, tipo, não é o mesmo personagem aqui, mas são muito poucas, né? Eles se separam. Tipo, depois tem outras que não fazem tanta... O que pra mim é difícil é saber quem é quem em determinado momento. Mas assim... Tem uma hora que eles usam um chapéu de cor diferente. Eles têm cores diferentes, né? Grenalizaram o Michael B. Jordan, porque tem o Michael B. Jordan azul e tem o chapéu e a gravata azul. Qual é o que sobrevive? E tem o Michael B. Jordan e tem o Michael B. Jordan vermelho. Não, o que eu ia falar do elenco, né? Porque tem muita gente boa nesse elenco. Muita gente... Algumas caras conhecidas e outras que são aquelas pessoas que tu vê seguido e talvez não faça a relação. O Delroy Lindo, acho que é o cara mais conhecido aí, né? O ator já tem história há muito tempo. Para mim foi um absurdo quando ele não foi sequer indicado ao coadjuvante quando ele fez alguns anos atrás aquele destacamento Blood do Spike Lee. Mas eu também acho que está muito bem a Tinashe L. Jackson, ela, né? Que é a mesma atriz que fez o Lovecraft Country. Será que eu estou confundindo ela aqui? Não é ela? Não é ela. A menina do Gavião Arqueiro também, né? A Hailey Steinfeld. Não era, eu estava confundindo. É a Wunmi Mosaku, que faz o Lovecraft Country, também está naquele Animais Fantásticos, está na série do Loki e tal. Filme com cancelado Jonathan Majors, série com cancelado Jonathan Majors. Mas parece que estavam tentando voltar, não sei. É difícil. Mas, tô falando do elenco para corroborar um pouco o que o Márcio fala aqui, que a música é um personagem nesse filme, né? Porque no começo, e eu lembro que eu vi esse documentário há muito tempo e eu não lembrava o nome. O Márcio, que entende mais de blues aqui do que eu, tem um guitarrista famoso de blues, né? Que tem essa história, essa lenda... Robert Johnson. Que teria vendido a alma pro diabo numa encruzilhada. Isso, que ele saiu, ele tocava direitinho, aí ele sumiu e voltou, que era o as do blues, assim. É um dos maiores nomes até hoje do blues, né? E o filme tem isso, assim, o pastorzinho conversando com o pastor pai, né? Ele fala isso, assim, o começo do filme acho que não é nem o pastor, é a narração em off, né, que fala. Que eles explicam que outras culturas tinham isso, assim, da música transcender e ter o poder de chegar em espíritos para curar uma comunidade, mas sempre havia o risco da música também evocar o mal ali, né? Que são os vícios que cercam a música, né? Bebida, jogatina, sexo livre. E é exatamente todo esse entorno que tem no filme, assim. Então, assim, na primeira parte, acho que a música permanece na segunda, é muito forte. Mas a primeira, que é antes da, entre aspas, surpresa... também acho um filme visualmente bonito. Ele é o segundo filme de terror feito em IMAX até hoje. O único que tinha sido feito é o Não Olhe, do Jordan Peele. A gente viu no IMAX. O ideal é que quem puder veja, se não no IMAX, na maior tela possível, com o melhor som possível. E aí acho que a gente chega na parte que ele propriamente vira um filme de terror, assim, porque na primeira parte, assim, afora essas cenas quase subliminares ali, que não são subliminares porque também tem efeito de som, né? Tu não sabe o que... Tipo, a gente foi sabendo, eu sabia que era um filme de terror, então tu não sabe de onde vai surgir o quê. Tu sabe que as questões raciais são um tema caro pro Ryan Coogler, então, assim... Não é por acaso que ele cita o Ku Klux Klan ali no começo. Tu fica pensando, será que é daqui que vai vir? Será que não é? Quando ele estaciona o caminhão, tipo, e vai fazer algumas... Não é compras, né? Ele vai fazer algumas encomendas ali. Ele pede para uma menina, fica aqui se tentarem me roubar. E eu já fiquei imaginando, assim, cara,
vão vir os brancos e vão tentar. E não, os caras que tentam assaltar ele ali tentam roubar ele, são os negros que ele conhecia também. Mas aí chega um determinado momento do filme em que ele vira, e aqui, a partir daqui a gente vai ter spoilers, então aviso de spoilers. I am your father. I see dead people. What's in the box? Chega um momento em que ele vira algo que ele se inspirou bastante. O próprio Ryan Coogler fala que se inspirou em 2 filmes para fazer o Pecadores. Um deles é A Prova Final, filme acho que dos anos 90, em que os alunos começam a desconfiar que os professores são ETs. Esse talvez na forma, alguma coisa, mas na temática não parece tanto. E um outro que tipo, fica gritando ali a referência, que é Um Drink no Inferno. Porque lá pelas tantas aparece um outro cara, branco, irlandês, que tu descobre que esse cara é um vampiro. E a partir do momento em que esse cara consegue matar um casal da Ku Klux Klan, que estava fugindo dos índios, né? Os índios sabiam que tinha um mal maior ali, eles conseguem se infiltrar na festa, porque é o dia, no final das contas, eles conseguem inaugurar o bar e tal. E é uma grande congregação ali, né? Uma grande conjunção de... Eu acho que a grande diferença dele pro Drink no Inferno é que no Drink no Inferno os caras entram no bar e dentro do bar tá cheio de vampiro. Sim. Então tu tá dentro do bar tentando sair. Não Agora consegue é o sair. contrário. Os vampiros estão fora do bar tentando entrar. Exato. Porque os vampiros desse filme seguem todos os preceitos clássicos de filme de vampiro. Eles precisam ser convidados para entrar em algum lugar, eles não podem simplesmente ir entrando. Eles são afetados por alho, por sol, por estaca, só crucifixo que não apareceu ali, né? Mas o resto... Que eu acho que não era a religião, né? Daquela comunidade. Mais uma comunidade mais com influências de matriz africana, assim, né? E então tem toda essa coisa do vampiro que precisa entrar no lugar. Então os caras de dentro tentando defender a entrada daquele... E a partir dali ele vira um filme de terror, mas assim, não é um terror de dar medo. Tem alguns jumpscares? Tem. E acho que me parece que não é a intenção dar medo. Ele é assim, o Drink no Inferno, eu acho que é aquele tipo de filme. É quase uma comédia, né? É um filme do Robert Rodrigues lá dos anos 90 também, final dos anos 90. É um filme meio que feito para ser cult comédia da época, assim. Terror comédia da época. Pra quem não viu, Carlos Corrêa, conta um pouco como é que é o Drink no Inferno. O Drink no Inferno, a primeira metade é um road movie. Os assaltantes de banco sequestram uma família. O Tarantino e o George Clooney. E aí eles entram no bar e aí tem a Salma Hayek de vampira e aí... vira uma sangueira. Uma sangueira. Só que assim, o Drink no Inferno, ele se leva menos a sério que esse. Não que esse se leve muito a sério. Eu acho que tem algumas horas que ele é... Não sei se divertido, mas... Eu acho que ele é mais sensual do que engraçado, assim. Ele se pega muito mais a questão sexual. Mas assim, ainda tem... Mesmo nessa parte que vira mais terror gore, ainda tem a questão racial. Tipo, a mensagem continua muito evidente. Assim, os vampiros que batem porque assim, o lugar... ele é basicamente... só para negros. Tem uma personagem que é multirracial ali, que é filha de... O pai era negro ou a mãe era negra, né? Pai era esqueci a ordem. O pai era mestiço e a mãe era branca. E ela tá ali, que é a menina filha do Gavião Arqueiro. A Mary, né? Mary. De resto, é só a comunidade negra que tá naquela festa ali. Então, quando chega um trio de brancos com bandolim tocando música irlandesa, tem alguma coisa errada aí, né? Só que a menina depois ela sai, né? A personagem da Mary sai ali pra ver se eles têm dinheiro e tal, e ela é a primeira atacada, e ela, uma vez que ela entra sem problemas de volta pro lugar onde estava acontecendo a festa,
abriu a porteira, né? Mas é muito forte a mensagem. Tanto que assim, tem uma hora que mais adiante, quando os vampiros já mataram um monte de gente e eles estão fazendo uma festa do lado de fora, porque eles não conseguem entrar, que a mim remeteu um pouco Garotos Perdidos. Enquanto dentro era muito blues, fora era muita música irlandesa, que é música de branco. E tem muito essa questão deles quererem não é sugar a energia, mas sugar aquela música, ele se apropriar daqueles elementos. Tem uma parte que ele pega, o vampiro principal pega esse que é o músico talentoso, o guitarrista de blues ali, o pastorzinho, e ele diz: eu quero a sua música, eu quero a sua paixão, eu quero a sua, tipo, eu quero pegar isso pra mim, se você tem, eu quero trazer isso pra mim. Até eu brinquei com o Carlos se esse vampiro bandido era o Eric Clapton ou o Jimmy Page, assim. Que é isso muito dos brancos chegarem e se apropriarem de toda aquela cultura e transformarem numa outra coisa. Eu acho que é um pouco essa simbologia que o Ryan Coogler quis trazer aqui. Basicamente a história do rock and roll, né? Dos anos 50, assim, era a música que os negros sempre fizeram, mas a partir do momento em que o Elvis, que era um branco, cantou, aí tudo bem. E da invasão britânica também, ali, dos Stones, do Elvis, pegaram aquelas músicas de blues que não faziam sucesso com os negros e transformaram aquilo em outra coisa, né? Então o filme fala um pouco disso, porque eu acho que o tempo todo o filme é música. Essas coisas assim dos pecados que cercam ali aquele ambiente, que é o pecado da bebida, os caras estão jogando carta no canto, tem a violência, tem a pessoa que fica devendo ali, tem o sexo também, né? Então é tudo aquilo que permeia esse ambiente da música e do blues ali, no caso é o blues, mas tu vai falar de qualquer outro elemento, do rock, enfim, é tudo que cerca ali, que tu fica tentado a cair em cada um desses elementos. Então tu tem que ser muito forte, muito coisa para não degringolar e a tua arte se perder para todos esses elementos ali. Sim. E esses vícios, no caso. E por isso eles, os pecadores, né? Também é como eles são vistos, né? Porque como tu bem disse antes, é uma comunidade, entre aspas, livre, pero não mútil, né? A própria moeda que eles usam é diferente, né? É uma moeda de madeira. Que não vale nada, né? Vale só para eles. Né? Mas que dentro daquela comunidade, tipo, existe essa discussão assim, não, eu quero dinheiro de verdade. Só que eles não têm dinheiro. Cara, se tu não acolher esses caras, eles não vão vir pra cá mais. Então, tem isso, assim. Então, assim, tem toda essa mensagem a partir do momento em que o filme fica filme de terror mesmo, e tem a parte da ação propriamente, né? Que tem uma hora que o confronto propriamente com os vampiros é a parte que menos me pegou, assim, porque eu olhava e pensava assim... Cara, se tu fosse levar a sério, não tinha nenhuma chance, porque era um zilhão de vampiros contra 5, 6 caras, né? Mas um deles é o Pantera Negra. Mas o outro também é o Pantera Negra. Porque assim, tem uma hora que a menina que já volta vampira, né? Mas sem parecer que é vampira, transa com o Michael B. Jordan. E morde ele. No meio da transa morde ele, então tem um Michael B. Jordan de cada lado, assim, cara. O Michael B. Jordan que morre primeiro é o Colorado. O que fica o gremista. Imortal é o gremista. O imortal é o gremista. Então, assim, tem Michael B. Jordan dos dois lados, assim, depois. E é interessante porque a cena pós-crédito, se tu pensar que o filme acaba, que a cena pós-crédito é depois do filme, tu interpreta como se tu quisesse. Se a cena pós-crédito faz parte do filme, que acho que sim, ou o filme acaba no crédito. Se o filme acaba no crédito, a cena pós-crédito muda o final do filme, né? Tipo, ela é diferente, porque avança no tempo lá 60, 90, não sei. Avança décadas, e aí o Sam, né, que é o Little Preacher, já é um músico estabelecido de blues. Buddy Guy. Tu viu que o nome do clube dele é o nome da menina que ele se apaixona ali naquele dia lá, que é Pearline, né? Pearline. E aí quem faz o papel dele é o Buddy Guy, né? Com a cicatriz lá do ataque do vampiro e tal. E ali, beleza, tu vê que ele cresceu, se estabeleceu e tal. E aí vem a cena pós-créditos, volta
uma versão... Acho que é 90, né? Pelas roupas, né? Final do 80, 90. Uma coisa ali, meio né? Will Smith no Prince de Bel-Air. Ali. Eu lembrei do Boys in the Hood, Sim. do Faça a Coisa Certa, aquela... e aí volta o personagem do B. Jordan Colorado e da menina, mostrando que, na verdade, eles sobreviveram porque o Michael B. Jordan, gremista, não adianta não, nós vamos cair na granalização dos Michael B. Jordan. Ele fez o cara, eu não vou te matar, porque tu é meu irmão mesmo, vampiro, mas tu vai me prometer que tu não vai fazer nada pro Little Preacher, deixar ele viver a vida dele. Então eles voltam ali, então assim, tu sabe que eles estão vivos. E aí eu te pergunto, Márcio, é uma porta aberta para uma sequência? Não sei, acho que pode ser, mas eu acho que não necessariamente. O filme ele tem 3 finais, né? Ele tem o final lá do Ataque aos Vampiros, tu pensa que acabou. Tem um segundo final, que é quando ele vai lá confrontar os brancos, que na verdade eles compraram aquele galpão onde eles abrem o bar de blues de um proprietário branco, né? Que eles até perguntam, você não vai trazer teus amigos da clã aqui? Eles disseram, a clã acabou. E na verdade ele ia trazer. Na verdade ele era o chefe. Ele era o chefe da clã e ele ia trazer os caras para matar o pessoal que comprou o bar e todos os negros que tivessem ali. E daí os caras chegam no final para fazer isso e ele tá esperando os caras lá. E depois de matar os vampiros, mata os brancos que estavam tentando invadir o lugar. E depois ainda tem o final, que daí é o final do... Esse que aparece o Buddy Guy, parece brinquei também que é uma biopic do Buddy Guy, porque é o Buddy Guy que tá tocando no palco ali, tu vê que quem conhece o Buddy Guy vê que logo que é ele, e ele faz o papel do Sam Moore, que é o pastorzinho esse. E daí é muito engraçado que quando chega esse vampiro que não morreu, que chega lá pra... não confrontar, né? Mas conversar com ele. Dá a opção dele virar vampiro também. Dá a opção dele. Ele cheira o Buddy Guy e diz: você tá com cheiro de quem não vai durar muito, alguma coisa assim. Que pro Buddy Guy, que já tem 88 anos, deve ter batido diferente. Assim. Essa parte, quando ele mata os caras da clã, é meio que a parte catártica do filme, né? Que é tipo assim, ali sim pastelão não é o termo, mas assim, é o exagero. Ele pega a arma e sai atirando a esmo a esmo não, né? Ele tá ali escondido. No começo, tal. sim. Depois ele sai. Porque ele já tinha perdido tudo, então pra ele tanto fazia. E aí ele toma um tiro e tu pensa que ele vai... será que ele vai deixar o chefe da clã vivo? Aí, quer saber? Vou metralhar esse desgraçado. O Robert Johnson, que é o cara que o Carlos comentou do começo ali, que é o cara do blues dos anos 20 lá, que depois os Stones, Eric Clapton, um monte de gente se inspirou, o próprio Led Zeppelin, e gravaram músicas dele depois. É o cara que tem muita pouca coisa que se sabe sobre ele, então muita coisa é de lenda, né? Tem essa história aí dele ter vendido a alma numa encruzilhada, tem a história de como ele teria morrido, que não se sabe muito bem também, muita gente acha que ele foi morto por um marido traído, e daí nessa história também o Sam se relaciona com uma mulher casada ali no bar. Sim, e tal. Tem muita inspiração. Então tem muito dessa cultura, assim, dessa lenda, né? Do folclore do blues ali dos Estados Unidos dos anos 20, dos anos 30. A parte musical... E lembra um pouco, desculpa, só pra interromper, só pra não perder, que não vou esquecer, lembra muito a questão também discutida na biopic do Bob Dylan ali, que é a coisa da pureza da música. No Bob Dylan era música country, né? Ali é do blues, é a pureza do blues, né? Que veio daqueles negros que trouxeram a música da África e depois cantavam ali durante as plantações. Isso, né? Falam isso no final, quando ele vai confrontar o Buddy Guy, que ele fala da guitarra elétrica. Eu não gosto dessa eletrificação que você colocou, porque daí é a parte que quando entraram os brancos também, não que os negros não usassem a guitarra elétrica, usavam, mas onde ficou famosa a música, onde se tornou um fenômeno global. Daí ele critica isso e tem essa coisa da pureza e da evolução da música. Eu ia falar um pouco, eu lembro, faz muito tempo que eu vi esse documentário, acho que periga ter sido na época da pandemia, né? Que ficava trancado vendo filme. Esse documentário do Robert Johnson, assim, tem algumas coisas que ele fazia que era meio inimaginável, assim, continua sendo inimaginável. Porque ele era o cara que ele conseguia fazer tocar as notas, assim, ele tava tocando a música, sei lá, para quem tá nos vendo no vídeo, Carlos tirou um violão com esses agora. dedos aqui, sem ser o dedão,
E ao mesmo tempo, ele conseguia, isso nas cordas de baixo, ali no Si, Sol, não. Si, de Ré, Lá, Si, Ré. E ele... Sol, Si, Ré. Ele conseguia fazer a base em cima ao mesmo tempo. Então, hoje, tipo assim, tu pega 2 caras tocando blues, um vai fazer a básica, o tan, 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 o basicão, assim, né? Não que todo blues seja assim, mas o tan, 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 e o outro vai solando lá. Tan, tan, tan. Esse cara fazia as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, lá, imagina nos anos 20 e 30, os caras imaginavam que só se tu fizer um pacto com o diabo para tu conseguir, porque não tem dedo suficiente nem velocidade suficiente para se fazer o que ele fazia. E assim, uma coisa que eles também falam, né, no filme, nessa parte final, né, do pós-crédito, que o personagem do B. Jordan chega e diz assim, não, eu preferia as coisas não eletrificadas e tal, e as gravações da época são muito ruins, e de fato as gravações ali de começo dos anos 10, anos 20, dos anos 30 também, elas são muito ruins até hoje, né? Tu consegue escutar, tu consegue ver que a música é muito boa, mas ainda é um negócio que tu vê que é empoeirado. Assim, até os... O processo de gravação era diferente. O processo era diferente. Claro, tem essa época que a gravação ainda não tinha a pureza que a gente está acostumado. Tem os anos 50 ali, que a qualidade da música ainda não tinha toda essa produção. Então, tem a música dos 50 para trás, assim, parece uma outra era mesmo. Agora, se tu pega nos anos 60, 70, tu já consegue. Claro, tu identifica que é já por causa do nome das bandas e pelo estilo musical, mas a produção já tem um outro nível mais próximo do que a gente tem hoje. Por isso que muita gente fala que é tão difícil o Elvis alcançar uma massa jovem, renovar o seu público, porque as gravações antigas eram muito eu acho que em algum momento a tecnologia, a inteligência artificial vai conseguir avançar a ponto de limpar isso e tornar um som mais acessível, mas ainda não estamos nisso. Eles né? fizeram isso na música dos Beatles, né? Now and Then, aquela que limparam o que tá. É que eu acho que tu consegue limpar algum som que tá junto, mas eu acho que a íntegra da gravação vai ser difícil. Não, a gravação assim, toda feita nunca vai ser. vai ser difícil. É sempre. É como se fosse uma foto daquilo. Pode ser a foto mais. Com a maior qualidade possível. Ainda assim é uma foto. É uma foto da Mona Lisa, não é a Mona Lisa. Por mais que a música do Robert Johnson lá fosse a Mona Lisa. Vamos dar notinhas? Vamos. Pode começar. Eu dei 4 estrelas. Pois é, eu tava pensando 3,5 e 4. Eu vou dar 4 porque eu acho que esse é um filme com potencial para melhorar com o tempo. No boca a boca é o tipo de filme que tu vê e acha legal. Mas quando tu começa a conversar sobre ele, tu começa a perceber mais coisas, assim. Acho que quando tu vê uma segunda vez, assim, acho que com o tempo ele... eu não sei se é a barreira porque o blues é um estilo que tá meio que, né, assim como o jazz é um estilo que não... É nicho. Não um chega nicho. a ser nicho, mas tem uma repercussão menor. O jazz, acho que até teve alguns músicos novos que conseguiram botar alguns elementos diferentes, assim. O blues ainda falta, talvez, para conseguir pegar um mainstream. Talvez isso surja como uma barreira ali, do que se fosse um filme, sei lá, sobre hip hop. Mas que seria mais fácil de Mas é que eu acho que ele vai ser vendido. Eu acho que ele pode... Assim, é sempre complicado falar em bilheteria para um filme de 2 horas e 20 que não é filme de super-herói. Mas, assim, ele tem 2 fatores a favor dele. Um é a parceria do Coogler com o B. Jordan, mais pelo Michael B. Jordan. E o outro que o filme de terror sempre tem mais público. Mas né? talvez isso decepcione, porque o terror começa na segunda metade do filme. Já se passou quase 1 hora de filme e não tem nada de terror. Mas aí a pessoa já pagou o ingresso. Aí já foi. Mas daí tu vai falar pro outro e o outro não vai, entendeu? Mas aí quando chegar na segunda parte, tu vai gostar. Tu pode ficar meio assim na primeira parte. Então tá, vamos para as dicas da semana. Vai daí, Márcio.
Então, minha dica da semana é um filme que tá no MUBI, que eu tô tentando achar assim. Acabe com Eles, Bring Them Down, um filme com o nosso querido amigo do South Park, né, lá, o Barry Keoghan. É a história que se passa no interior, não me lembro se é da Irlanda, eu acho que é da Irlanda, mas é no interior, e é quase uma briga entre dois feudos, assim, um cara que mora com o pai e o outro, os dois criam ovelhas, e daí começa a surgir uma animosidade que vai crescendo até chegar num ponto de ebulição, assim. É meio que é quase um terror rural, não por ser sobrenatural, não é, mas por ser aquele terror de uma violência que tu costuma ver só aqui costuma identificar mais com uma violência da cidade, assim, mas ali não, uma violência rural, e tem uma cena terrível que eles fazem com umas ovelhinhas lá e que, tipo, dá vontade de virar o olho, e nós, mesmo sabendo que são cenas fakes, assim, é uma coisa que te dá um impacto muito forte. Então, é um filme muito impactante, muito violento, e que mostra um pouco dessa natureza da gente, mesmo tu vivendo no meio da natureza, em tese tendo que viver em comunidade, como é uma coisa que a gente falou muito em cima dos Pecadores, tipo, as divergências e as diferenças acabam levando a uma ebulição, assim, tu acaba tendo um momento de choque violento muito grande. Então é Bring Them Down, né? Acabe com Eles, na verdade, em português, que tá no MUBI. Filme de 2024. Bom, eu... como estou na função da cobertura do Fantaspoa, tenho visto basicamente os filmes do Fantaspoa, mas é complicado aqui dar a dica porque eles têm uma ou duas exibições, né? Então, às vezes eu vou dar a dica aqui e o filme já não tá mais, não tem mais nenhuma exibição, mas assim, na quinta-feira agora, dia 18, começa a programação do festival no Darkflix, né? Que vão estar ali quase 100 curtas disponíveis. Na quinta-feira, na quarta ou na quinta, a gente vai publicar no site do Correio do Povo e vai estar, eu já combinei ali com a Tainá, nós vamos botar um card do C-Pop também. Assim como a gente fez uma dica, um programa com o pessoal do Fantaspoa aqui dando dica de 21 filmes imperdíveis dessa edição, 21 porque é a 21ª edição. Eu já falei com o Nicolas, que é o responsável pelos curtas, e ele me passou uma lista de 21 curtas imperdíveis do Fantaspoa que vão estar no Darkflix. Então a minha dica é conferir aí nas redes do C-Pop, no Instagram @cpop.podcast, ou no site do Correio do Povo, que eu vou botar lá essa lista de 21 curtas imperdíveis. Sempre tem coisa boa. O ano passado, eu sempre lembro, né, o filme que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem é um filme que passou o ano passado no Fantaspoa, o I'm Not a Robot. E teve um outro que também passou ano passado, que estava disponível também de graça, que ficou ali entre os 5 indicados de animação, acabou não levando, mas também estava entre os indicados. Então, essa é a minha dica. A gente volta semana que vem, né? Aquela outra série a gente vai pular por enquanto, né? Por enquanto, acho que sim. Por enquanto, sim. Muito programa para uma semana, né? Muita Deixa coisa. as pessoas ouvirem o que a gente já gravou. E lembrando, né? A gente já soltou, a gente está fazendo episódio a episódio o The Last of Us 2. O primeiro episódio a gente já soltou as nossas avaliações, tá aí no streaming, no seu tocador preferido de streaming, ou no site do Correio do Povo, ou no YouTube. E segunda que vem tem a nossa análise do segundo episódio, que talvez seja Arrasa Quarteirão, talvez não sabemos ainda. Certo? A edição desse programa é com o Thiago Basso, a gente vai ficando por aqui, então até segunda-feira.